Meu nome é Saíra, eu vou apresentar o meu projeto de iniciação científica da PIBIC 2021-2022, financiada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. O meu projeto vai ser sobre os nanotubos de carbono e perspectivas imunodiagnósticas da leucemia mieloide aguda. E vai ser orientado pelo professor Dr. José Roberto Castilho Piqueira e pela doutora Elidamar Nunes de Carvalho Lima. Os tópicos principais abordados neste projeto serão a leucemia e seu diagnóstico, seus sintomas, estatísticas dessa doença e a nanotecnologia e os nanotubos de carbono. Uma observação que eu quis colocar é de que, de acordo com a ABRALE, Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, 80% dos adolescentes e adultos e 20% dos idosos se curam se o câncer foi diagnosticado no início. Mas o que é a leucemia? A leucemia é um câncer de medula óssea, onde ocorre a formação de vários blastos, ou seja, células imaturas. E eles acabam ocupando o lugar das células normais. Essa doença se dá nos glóbulos brancos, onde ocorre uma multiplicação excessiva. Aqui é a imagem de uma célula normal, onde é bem dividido os glóbulos vermelhos e brancos e as plaquetas. E aqui é uma célula com leucemia, onde há um excesso de glóbulos brancos. 4 tipos de leucemia e 12 subtipos, mas eu vou focar nos 4 principais tipos. A leucemia mieloide aguda, que ela avança bem rapidamente, ela ocorre em adultos e crianças, e a maior porcentagem do tipo de leucemia, que é 30,9% de todos os tipos de leucemia. A leucemia mieloide crônica se dá com um avanço lento e ela comete, em sua grande maioria, 17% de adultos. Leucemia linfóide aguda, ela se agrava muito rápido, mas ela é mais comum em crianças, 27,9%. A leucemia linfóide crônica, o seu avanço é lento, afeta adultos com mais de 55 anos, e é bem raro em crianças, e o seu número é menor também, 8,3%. Os sintomas das leucemias em gerais são febre, aumento de nódulos linfáticos, tanto no baço quanto no fígado, fadiga, fraqueza, dor nos ossos, sangramentos e hematomas. Os hematomas e os sangramentos se dão devido ao baixo número de glóbulos vermelhos e o baixo número de plaquetas. Aqui tem uma microscopia de imagem da leucemia mieloide aguda, aqui nas extremidades da célula onde começa a formação dos tumores. Os tipos de diagnóstico da leucemia. Começa a partir dos sintomas apresentados, geralmente pede-se um hemograma completo, que é um exame mais rotineiro, que leva até 2 dias úteis para sair o resultado. Ele não é muito eficaz, porque ele não é muito direto. Ele só apresenta uma alteração nos glóbulos brancos e nos vermelhos e nas plaquetas, o que pode indicar várias outras coisas, então ele não é muito específico. O mielograma, que leva por volta de 2 dias ou mais, é um exame que ele é mais invasivo, coleta-se um pouco da substância da medula óssea com uma agulha, é um exame doloroso e não é o mais indicado. O FISH, que é a hibridização fluorescente in situ, leva apenas algumas horas, porém o seu custo é muito elevado. Aqui tem uma imagem dele indicando o início do tumor. A PCR, que não é o exame mais indicado para o diagnóstico, ele complementa o diagnóstico. A citogenética é um exame que também não é muito acessível e ele leva de 3 a 15 dias, ou seja, acaba demorando mais que os outros. E a imunoferrotipagem, que leva aproximadamente 2 dias também. Bom, as estatísticas da doença nos Estados Unidos. De acordo com a American Cancer Society, o número de casos dos Estados Unidos, das pessoas que possuem leucemia, são 60.530. E seu número de mortes, 23.100, de todos os tipos. Agora, somente da leucemia mieloide aguda são 19.940. E o seu número de mortes também acaba sendo alto, que é 11.180. Ou seja, aproximadamente 32,94% de todas as leucemias, e esse dado foi tirado de 2020. As estatísticas no Brasil. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, 5.920 dos casos são homens, 4.890 são mulheres, totalizando 10.108.
E o número de óbitos é 4.795 aproximadamente, ou seja, 30,7% de todos os casos. E esses dados foram retirados entre 2017 e 2020. E no mundo inteiro, de acordo com a International Myeloma Foundation, há aproximadamente 170 mil pessoas vivendo com esta doença. E da leucemia mieloide aguda, 4,2 a cada 100 mil casos. Em azul, aqui são os casos de 18 anos ou menos. Em cinza, de 19 a 50 anos. E de verde, acima de 51 anos. Tá, e se tivesse a opção de usar nanotecnologia? Aqui o material escolhido foram os nanotubos de carbono. As nanopartículas, em geral, elas possuem suas propriedades únicas e bem específicas, de acordo com suas características. As nanotecnologias seriam uma opção para ser usada como detecção de biomarcadores de câncer. E essas nanopartículas podem ser revestidas e biofuncionalizadas com variação de biomoléculas ativas para uma detecção mais seletiva, e isso é conhecido como a medicina teranóstica. O objetivo desse trabalho é utilizar esses conhecimentos da nanotecnologia para inovar técnicas nessa determinação de doenças. Ou seja, eu acabo desenvolvendo uma pesquisa, a princípio teórica, com nanotubos de carbono para o teste rápido de diagnóstico precoce de leucemia mieloide aguda, que foi a leucemia escolhida. E a metodologia se dará através de estudos anteriores com assuntos semelhantes para redigir uma pesquisa teórica, utilizando as bases como PubMed, NBCI, a Cielo, a Google Scholar. E como resultado esperado, essa elaboração dessa pesquisa, que utiliza os nanotubos de carbono para o diagnóstico precoce, tem o intuito de gerar novos conhecimentos para o avanço da ciência, contribuir na comunidade científica na prevenção de estágios mais graves de câncer e na redução do número de óbitos causados pela leucemia. Então, espero que com essa nanotecnologia o tempo de diagnóstico para a leucemia seja menor do que os métodos atualmente utilizados. E por fim, essas são algumas das referências que eu usei.